A comissão externa sobre o coronavírus realizou nesta quinta-feira audiência para debater a atuação do Poder Judiciário durante a pandemia da Covid-19. Por teleconferência, representantes de tribunais, corregedorias e de entidades de classe explicaram como o Judiciário se organizou para manter os serviços funcionando em plataformas digitais. Nós não paramos nenhum minuto e conseguimos, inclusive, apesar de todas as dificuldades de trabalharmos com o sistema digital todo o tempo, né? Porque antigamente era uma parte do judiciário que funcionava dessa forma, nós conseguimos elevar, inclusive, os nossos índices de produtividade. Nós entregamos já à sociedade mais de 300 milhões de reais em espécie, em dinheiro, para o combate à Covid, seja por entrega de materiais, destinação de fundos do judiciário. Nós temos fundos de penas alternativas e outros fundos, todos canalizados para o combate ao Covid, entregue aos governos. Nós restabelecemos, dentro desse contexto, o funcionamento de hospitais que estavam fechados em processo de falência, a utilização do dinheiro destinado para a abertura de UTIs, e já praticamos mais de 100 milhões de atos processuais. Então, uma novidade dentro do contexto de pandemia foi a criação da mediação e conciliação pré-processual para conflitos individuais. Para que se tenha a melhor compreensão, o que significa isso? Significa um mecanismo que permite com que qualquer das partes, né, empregado ou empregador, empresa ou trabalhador, bata a porta do Poder Judiciário sem precisar do ajuizamento de ação, sem precisar do ajuizamento da reclamação trabalhista, pedindo que o Judiciário atue como mediador ou conciliador daquele conflito. Isso não existia na Justiça do Trabalho. Isso só havia até então para conflitos coletivos, envolvendo sindicatos. Os convidados explicaram que a Justiça buscou, nesse período, equilibrar suas decisões entre a necessidade de preservar os empregos e garantir meios de sobrevivência às empresas. A representante da Justiça do Trabalho citou exemplos da atuação da Justiça. Já em Minas Gerais, uma juíza recebeu uma ação trabalhista proposta por uma funcionária que teve o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, sem que a empresa aplicasse os termos da medida provisória número 936. Ou seja, a empresa simplesmente suspendeu o contrato e não firmou com a trabalhadora nenhum acordo, seja um acordo individual, seja um acordo que envolvesse uma discussão coletiva. A violação aos termos da medida provisória número 936 levou a decisão dessa magistrada mineira a determinar a reintegração da funcionária aos quadros da empresa. Segundo eles, as atividades presenciais deverão ser retomadas gradativamente a partir do dia 15 de junho, obedecendo a protocolos específicos. Logo passado esse período, ou seja, pós-pandemia, a resolução 322. Essa resolução, ela flexibiliza o trabalho presencial apenas para alguns tribunais que realmente têm condições de retorno em obediência às diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde do seu estado, que não esteja em lockdown e, sobretudo, ouvindo também o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública. Representantes da Justiça do Trabalho pediram mudanças na medida provisória que alterou os contratos de emprego. A deputada Paula Belmonte, do Distrito Federal, comentou: a judicialização dos contratos. Foi colocada uma MP 936, da qual nós votamos semana passada, mas sabemos que houve uma mudança nos contratos de trabalho. E sabemos também que essa mudança ela foi essencial para que a gente pudesse manter os empregos. Mas sabemos que nós temos as empresas, porque foi dessa maneira que foi colocada para que auxiliar as empresas manterem os empregos das pessoas, mas sabemos que muitas empresas, infelizmente, se nós continuarmos com esse isolamento, como está sendo feito, elas vão fechar. Já o deputado Marcelo Ramos, que é presidente da Comissão Especial da Prisão em Segunda Instância, ressaltou a defesa que as entidades de classe fizeram
pelo fortalecimento das instituições. Nós já vivemos várias crises políticas, vivemos 2 impeachments sem colocar em risco as nossas instituições democráticas. Agora vivemos um período de pandemia com efeitos drásticos do ponto de vista sanitário, econômico e social. Ao mesmo tempo, um ambiente tenso do ponto de vista político-institucional, mas, nesse momento, ao contrário do que muitos poderiam esperar, as nossas instituições se reafirmam e se fortalecem.